Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todos os domingos eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos falando da objeção de David Hume ao argumento ontológico a favor da existência de Deus. Eu já peço aí para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós temos considerado o argumento ontológico a favor da existência de Deus e vimos como ele aparece em Santo Anselmo, depois como ele vai ser formulado por Descartes, reformulado por Leibniz, como ele vai aparecer também em Spinoza. Hoje nós vamos estudar objeções a esse argumento. E nós vamos começar considerando as objeções do filósofo David Hume ao argumento ontológico a favor da existência de Deus. Para isso, nós vamos usar como base um argumento que aparece no livro Diálogo sobre Religião Natural. É importante dizer que o livro Diálogo sobre Religião Natural é uma obra que parece muito, por exemplo, se a gente pega os diálogos de Platão, né? Você tem um diálogo ali, tem várias pessoas conversando e debatendo. Só que nos diálogos de Platão é mais fácil a gente meio que identificar qual personagem representa, por assim dizer, a visão de Platão, que é o Sócrates. Então a gente consegue identificar. Já no livro Diálogos, do David Hume, você vai ter diferentes personagens, são três, se eu não me engano, é o Cleantes, e outros dois, que agora eu me esqueci o nome, Porfilo e Demeia, alguma coisa assim. São três personagens, eles vão debater, né, a questão dos argumentos a favor da existência de Deus, coisas nesse sentido, questões sobre religião, e é difícil a gente saber assim, esse personagem, toda hora que ele fala, ele representa a opinião do David Hume. A gente não sabe, na verdade. Mas existe um personagem que é o Cleantes, e aí a gente vai tomar ele como referência porque se considera que, pelo menos em algumas partes do diálogo, o que ele fala representa provavelmente a opinião do próprio David Hume. Então, na parte nona do diálogo, existe um argumento que o Cleantes, representando aqui o David Hume, ele vai lançar contra o argumento ontológico. Então, a gente viu que o argumento ontológico pode ser considerado mais ou menos assim, né? De que a existência, né? De que o maior ser concebível, ele precisa ser um ser que existe. Por quê? Porque esse maior ser concebível precisa ter em si, né, a existência. Senão ele não seria o maior ser concebível, né? Se ele não tivesse a existência, ele faltaria algo. Faltaria algo a esse maior ser concebível. E faltando algo a esse maior ser concebível, ele não seria o maior ser concebível, que seria uma autocontradição. Portanto, o maior ser concebível tem que existir. Por quê? Porque faz parte da sua definição que ele exista. Nós vimos também reformulações desse argumento, como aparece em Leibniz, a partir da ideia de possibilidade. Então, o Leibniz ele vai dizer assim que para o argumento ontológico funcionar, é necessário mostrar que a noção ou a ideia de Deus ela não envolve contradição. Então, por exemplo, eu poderia fazer vários argumentos aqui, mas se eu falar assim que Deus é tipo um círculo quadrado, é óbvio que ele não existe, né? Por quê? Porque um círculo quadrado é uma noção que envolve contradição. Então, o Leibniz vai falar assim que é essencial para o argumento ontológico funcionar que a noção de Deus seja uma noção em que os atributos de Deus sejam compatíveis entre si e que não envolva uma noção de contradição. Porque se envolve uma noção de contradição, isso não existe. Mas o Hume vai entender que isso não é suficiente. Né? Vamos imaginar aqui uma sala fechada. Nessa sala fechada, eu não sei o que tem lá dentro, você também não sabe, ela tá fechada. Mas aí alguém chega e fala assim, olha, existe uma cadeira dentro da sala fechada. Existe uma cadeira dentro da sala fechada. E eu posso provar para você que existe uma cadeira dentro da sala fechada, porque a noção de cadeira é uma noção clara e que não envolve contradição. Aí o que eu vou falar? Olha, mas também é possível que eu conceba que não existe nada dentro da sala, que não existe nenhuma cadeira lá dentro. Então, o Hume vai falar assim, que para começar a pensar num argumento a priori, um argumento a priori ele não pode provar que existe alguma coisa. Um argumento, para você saber que tem uma cadeira lá dentro da sala, o que você precisa fazer? Você só pode saber isso a posteriori. Você tem que entrar lá na sala e ver se tem uma cadeira lá. Então, para você saber se alguma coisa existe, é preciso uma experiência a posteriori. É preciso que você vá lá e comprove. Porque o Hume vai falar assim que nada é demonstrável
a menos que o seu contrário implique contradição. A única maneira de você me provar que existe uma cadeira dentro da sala seria você me dizer assim: se não existir uma cadeira dentro da sala, isso envolveria uma contradição igual à contradição do círculo quadrado. A única maneira de você, então, me provar que existe uma cadeira dentro de uma sala é você me dizer que se não existisse uma cadeira dentro de uma sala, nós teríamos uma contradição, assim como temos uma contradição quando falamos de círculo quadrado. Porque se existe uma contradição, aí tem que existir. Né? Então, você teria que me provar que eu não posso imaginar que lá na sala não tem uma cadeira. Porque se eu imaginar isso, isso seria uma contradição. Só que o Hume vai falar assim que nada que é distintamente concebido implica uma contradição. Então, vamos pensar numa coisa distintamente concebida. Igual uma cadeira. A gente pode pensar com clareza numa cadeira. Não é igual ao círculo quadrado. Não envolve contradição. No entanto, nós concebemos uma coisa... Quando nós concebemos uma coisa como existente, nós também podemos conceber ela como não existente. Ou seja, eu posso imaginar uma cadeira como existente, mas se eu posso imaginar uma cadeira como existente, eu também posso imaginar uma cadeira como não existente. Eu posso imaginar que lá na sala fechada tem cadeira, da mesma maneira que eu posso imaginar que não tem uma cadeira. Portanto, para o Hume não há nenhum ser, portanto, cuja não existência implica uma contradição. A não existência de algo não implica uma contradição. Né? A não existência de uma cadeira não implica uma contradição. Você pode imaginar um universo, um mundo possível onde que Deus não exista. Isso não implica uma contradição para o David Hume. Consequentemente, de acordo com David Hume, não há nenhum ser cuja existência pode ser demonstrada, porque a única maneira de você demonstrar a existência de um ser é mostrando que a não existência envolve uma contradição, então você não pode demonstrar a existência de nenhum ser a priori. Por quê? Porque qualquer ser que você imaginar, você pode imaginar que ele não exista. E a não existência de um ser não envolve contradição. Você está simplesmente dizendo que ele não existe. E dizer que um ser não existe não envolve contradição. Então, Hume vai estruturar o argumento dele assim. Vamos lá, primeira premissa. Um ser pode ser demonstrado se a sua não existência implica uma contradição. Então, você só pode demonstrar de maneira a priori a existência de um ser, ou seja, a priori, antes de ir lá e verificar, né? Sem você precisar ir lá na sala onde está a cadeira e verificar que ela está lá. Assim, a priori, só com o argumento, sem ir lá e verificar, você só pode demonstrar que um ser existe se a sua não existência implicar uma contradição. Segunda premissa. Um ser é distintamente concebido se a sua existência não implica uma contradição. Então, um ser, você pode conceber distintamente um ser, desde que esse ser não seja contraditório. Por exemplo, se ele for um círculo quadrado, você não pode conceber ele distintamente. Uma cadeira, que não envolve contradição, já pode ser concebida claramente. E aí, terceiro ponto. Se um ser pode ser concebido distintamente, então, esse ser, a sua não existência, também pode ser concebida claramente. Então, o Hume vai dizer que todo ser que você imaginar que existe, você pode imaginar também que ele não existe e que isso não envolve contradição. Então, para um ser, qualquer ser, um ser X, por exemplo, a não existência desse ser não implica uma contradição. E aí a gente volta para a premissa. O que a premissa dizia? Se um ser, para você provar que um ser existe, você tem que provar que a sua não existência envolve contradição. No entanto, se a não existência de um ser não envolve contradição, então ele não pode ser provado como existente. Logo, você não pode provar a existência, ou seja, logo você não pode provar a existência desse ser. A existência desse ser não pode ser demonstrada. Esse é o argumento do Hume. Eu acho que vocês podem perceber que ele não é tão bom assim, porque ele tem um problema, né? Porque parece que existem seres que a gente talvez não possa conceber que eles não existam. Né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da cadeira. A cadeira, você pode pensar que ela não existe. Tudo bem. Mas eu te pergunto, você pode pensar que você não existe? Lembra daquele argumento do Descartes, do cogito? Que ele fala assim, penso, logo existo, que eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar da minha própria existência. Eu não posso duvidar que eu existo. Então, por exemplo, parece que existem algumas coisas que talvez não dá pra gente pensar que elas não existam. E olha, por um argumento, eu vou argumentando, olha, eu tenho cogito, eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que eu duvido. E você vai argumentando, até você chegar no cogito e falar assim, eu não posso pensar que eu não existo. Então, se você não pode pensar que você não existe, parece que o argumento do Hume é problemático.
Porque o Hume parece estar pressupondo que não importa o que você pensa. Se isso pode existir, isso também pode não existir. Né? Então a cadeira lá na sala, se você conceber ela pode existir, mas ela também pode não existir. E o que o Hume quer provar é isso, que Deus é a mesma coisa. Deus seria assim, não é suficiente você falar que você consegue falar que a existência de Deus não envolve contradição. Você tem que mostrar que a não existência dele envolve contradição. Então, você precisa dizer assim que é impossível conceber que Deus não exista. Para o Hume é possível, você pode imaginar um mundo onde não exista Deus. Você pode conceber uma realidade onde não há Deus. Para Hume, é possível que Deus não exista. E se é possível que ele não exista, não adianta você provar que a noção de Deus é coerente, que ela não envolve contradição. Porque se a não existência dele não envolver contradição, então isso não prova nada. Porque eu posso conceber que ele não exista. Se você pode conceber que ele não existe, isso não demonstra nada. Se é possível que Deus não exista, então pode ser que ele não exista. Só que o problema da objeção do Hume é que as pessoas que advogam pelo argumento ontológico, elas estão justamente falando que a não existência de Deus é contraditória. Então elas querem mostrar que a não existência de Deus envolve contradição, que não é possível conceber que Deus não exista. Assim como não é possível conceber que o seu próprio cogito, que o seu próprio pensamento não exista. Você tem uma certeza absoluta da existência do seu pensamento. Você não pode duvidar de que você duvida. Você tem certeza absoluta da sua dúvida. Portanto, esse é um tipo de coisa que existe, que você não pode conceber que não exista. Então Deus, para os proponentes do argumento ontológico, ele é um ser que, se você pensar que ele não existe, isso é uma contradição. Isso não pode, isso não cabe. Então, isso mostra que a objeção de Hume ela acaba não conseguindo refutar completamente o argumento ontológico. Embora Hume tenha levantado questões que vão fazer com que se pense melhor sobre esse argumento, se discuta mais sobre ele. E é por isso que no próximo vídeo nós vamos estar considerando a objeção que Kant levantou ao argumento ontológico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.